Olá, hoje nós vamos dar continuidade à nossa leitura da Palavra do Senhor. Nós vamos ler a carta de Paulo aos Romanos, capítulo 5. Amém? Vamos orar para dar início a essa live. Pai querido e Pai amado, graças te dou por mais esse dia abençoado. Graças te dou porque suas misericórdias se renovam a cada manhã. Pai amado, agora eu te peço, Senhor, abre as nossas mentes, que essa palavra entre no nosso coração, que nós possamos guardar em nossas mentes, em nossos corações, tudo que aqui for dito, porque falar do Senhor, ler a Tua palavra, o Teu Evangelho, é conhecer mais do Senhor, é mais de Ti, Pai. Obrigada, Senhor, abençoa essa live, abençoa essa leitura e que o Teu Espírito esteja aqui presente nesse ambiente e me dando discernimento para falar apenas do que está no contexto da leitura, que não fuja nada da Escritura. É o que eu oro em nome de Jesus. Abençoa, Senhor, aqueles que irão entrar ao vivo para assistir essa live e aqueles que irão assistir depois a live gravada. É o que eu oro em nome de Jesus. Amém. Amém, irmãos? Então nós vamos começar. Olá, Aldísio, seja bem-vindo. Chegar mais para frente um pouquinho. Então nós vamos começar, nós vamos continuar fazendo a leitura do capítulo 5. Justificação pela fé e a paz com Deus. Justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus por meio do nosso Senhor Jesus Cristo, pelo qual obtivemos também acesso pela fé. E esta graça na qual estamos firmes e nos gloriamos na esperança da glória de Deus. E não somente isto, mas também nos gloriamos nas tribulações, sabendo que a tribulação produz perseverança. A perseverança produz experiência, e a experiência produz esperança. Ora, a esperança não nos deixa decepcionados, porque o amor de Deus é derramado em nosso coração pelo Espírito Santo que nos foi dado. Porque Cristo, quando nós ainda éramos fracos, morreu a seu tempo pelos ímpios. Dificilmente alguém morreria por um justo, embora por uma pessoa boa alguém talvez tenha coragem para morrer. Mas Deus prova o seu próprio amor para conosco, pelo fato de Cristo ter morrido por nós quando ainda éramos pecadores. Logo, muito mais agora, sendo justificados pelo seu sangue, seremos, por ele, salvos da ira. Porque se nós, quando inimigos, fomos reconciliados com Deus mediante a morte do seu Filho, muito mais, estando já reconciliados, seremos salvos pela sua vida. E não apenas isto, mas também nos gloriamos em Deus por meio do nosso Senhor Jesus Cristo, mediante o qual recebemos agora a reconciliação. Portanto, assim como por um só homem entrou o pecado no mundo e pelo pecado veio a morte, assim também a morte passou a toda a humanidade, porque todos pecaram. Porque antes de a lei ser dada, havia pecado no mundo, mas o pecado não é levado em conta quando não há lei. No entanto, a morte reinou desde Adão até Moisés,
mesmo sobre aqueles que não pecaram, à semelhança da transgressão de Adão, o qual prefigurava aquele que havia de vir. Mas o dom gratuito não é como a ofensa, porque se muitos morreram pela ofensa de um só, muito mais a graça de Deus e o dom pela graça de um só homem, Jesus Cristo, foram abundantes sobre muitos. O dom, entretanto, não é como no caso em que somente um pecou, porque o julgamento derivou de uma só ofensa, para a condenação, mas a graça deriva de muitas ofensas para a justificação. Se a morte reinou pela ofensa de um e por meio de um só, muito mais os que recebem a abundância da graça e o dom da justiça reinarão em vida por meio de um só, a saber, Jesus Cristo. Portanto, assim como por uma só ofensa veio o juízo sobre todos os seres humanos para condenação, assim também, por meio de um só ato de justiça, veio a graça sobre todos para a justificação que dá vida. Porque, como pela desobediência de um só homem, muitos se tornaram pecadores, assim também, por meio da obediência de um só, muitos se tornarão justos. A lei veio para que aumentasse a ofensa, mas onde aumentou o pecado, aumentou muito mais ainda a graça, a fim de que, como o pecado reinou pela morte, assim também a graça reinasse pela justiça, que conduz à vida eterna por meio de Jesus Cristo. Aleluia, né? Eu fiz algumas anotações, eu vou ler aqui para vocês. Vamos lá? O que Paulo quer dizer? Todos os que têm essa nova vida em Cristo estão livres da ira de Deus, é o que diz o capítulo 5. Tudo está bem quando acaba bem. De fato, tudo está centralizado na pergunta: nossa vida, como um todo, será bem-sucedida? Somente a resposta a essa pergunta torna a nossa vida plena de sentido ou, inversamente, sem sentido. Paulo falou lá no capítulo 1, verso 18, sobre a necessidade da justificação. No capítulo 3 e no capítulo 4, ele falou sobre o meio para se obter a justificação. E agora ele fala sobre os frutos benditos da justificação. É como se ele quisesse explicar ainda mais aquilo que ele chamou de a bem-aventurança do homem a quem Deus acredita justiça. A justificação não é apenas perdão e absolvição, mas traz dentro de si a esperança da glória de Deus. Está aqui no verso 2 do capítulo 5, que diz assim: pelo qual obtivemos também acesso pela fé a esta graça na qual estamos firmes e nos gloriamos na esperança da glória de Deus. Então, a justificação não é apenas o perdão e nem a absolvição, mas traz dentro de si a esperança da glória de Deus. Nós temos 3 verdades nesse início do capítulo. A justificação é um ato declaratório de Deus.
não acontece dentro de nós, mas fora de nós. Pela justificação, todos os nossos pecados presentes, passados e futuros são perdoados. A justificação ela é recebida pela fé. Eu falei ontem no capítulo 4. A fé não é a base, mas o instrumento de apropriação dos benefícios da justificação. A justificação é por intermédio de Cristo. A base da justificação é o sacrifício de Cristo, é o sacrifício dele na cruz. É através da cruz, da morte dele na cruz, do derramamento de sangue dele, é que houve a justificação. Tendo lançado as bases, agora Paulo apresenta as bênçãos desta doutrina. A paz em Deus, que está aqui no capítulo 5, do verso 1. Enquanto a rebelião contra Deus pusera todo indivíduo debaixo da ira do Senhor, fazendo de cada pessoa um inimigo de Deus. A fé que acolhe a iniciativa divina em Cristo conduz o pecador ao benefício desta reversão de situação. Então, aqui no verso 1 diz: justificado, pois, mediante a fé, temos paz com Deus por meio do nosso Senhor Jesus Cristo. A paz com Deus é uma bênção ligada ao passado. Não é um sentimento, mas um relacionamento. Significa que a ira de Deus não mais nos ameaça, porque somos aceitos em Cristo. Está no verso 9 do capítulo 5, que diz assim: logo, muito mais agora, sendo justificados pelo seu sangue, seremos por ele salvos da ira. O acesso à graça. Se a paz é uma bênção, é uma bênção passada, o acesso à graça é uma bênção presente. A palavra usada, acesso, que ela tem pelo menos 3 significados, que são introdução de alguém à presença da realeza. Então, ter acesso a alguém é introduzir alguém. A ideia sugerida é a permissão de entrada na presença de um rei mediante o favor de uma outra pessoa. Jesus, ele nos introduz à presença do Pai. Jesus nos dá acesso à presença do Pai. Só através dele temos acesso ao Pai. Significa aproximação. Então, acesso é ter aproximação, é se aproximar do adorador. Significa aproximação do adorador a Deus. Ou seja, não é apenas a introdução ou aproximação periódica, como se fosse uma audiência, como se você estivesse marcando um encontro naquele horário, só naquele horário, uma audiência, né? Marcasse uma hora com o advogado, com o juiz, como se você estivesse uma audiência com o rei. Mas, glória a Deus, nós temos o privilégio de viver no templo e no palácio. Glória a Deus, nós temos acesso ao nosso Deus através de Jesus. Significa chegada a um porto seguro por meio de Cristo. Entramos na presença do Rei e encontramos segurança. Glória a Deus, né? E a esperança da glória. Se a paz tem a ver com o passado, a graça com o presente, a glória tem a ver com o futuro. Quem é justificado não teme o futuro. Diz no verso 2 do capítulo 5, eu já li, pelo qual obtivemos também acesso, pela fé, a esta graça,
no qual estamos firmes e nos gloriamos na esperança da glória de Deus. Então, aquele que é justificado não teme futuro. Glória a Deus por isso. A alegria no sofrimento. Gente, aqui no verso 3 e 5, diz assim, olha, e não somente isto, mas também nos gloriamos nas tribulações, sabendo que a tribulação produz perseverança. A perseverança produz experiência, e a experiência produz esperança. Ora, a esperança não nos deixa decepcionados, porque o amor de Deus é derramado em nosso coração pelo Espírito Santo que nos foi dado. A justificação, ela não apenas nos prepara para o céu, como nos capacita a viver vitoriosamente aqui na terra. Nós temos aqui 4 aspectos. Nós nos gloriamos nas tribulações, eu acabei de ler, está lá na Escritura. Não somos masoquistas, ninguém gosta de sofrer. Nossa glória é por causa dos frutos do sofrimento. Quando a gente passa por alguma tribulação, por alguma luta, por algum processo, isso machuca, isso dói, isso é sofrido. Mas às vezes, e muitas das vezes, é necessário que isso aconteça. Para a gente alcançar o propósito, precisamos passar pelo processo. E esse processo, muitas das vezes, não entendemos na hora. Mas a gente lá na frente observa que aquele processo nos amadureceu para receber o propósito. Então, não é uma questão de masoquismo, é uma questão de sermos maduros na fé e entendermos que a gente muitas das vezes passa por situações de provação para que a gente possa ser abençoado no momento certo. Deus, às vezes, ele nos quer nos amadurecer para que estejamos prontas a receber as bênçãos. Entende? Então é mais ou menos isso. Então a justificação nos prepara para o céu. Nossa glória é por causa dos frutos do sofrimento. A palavra tribulação, no grego, significa pressão. A vida cristã é um enfrentamento de muitas pressões. Muitas pressões. O inferno, o mundo, nossas fraquezas. Então é pressão por todo lado. A palavra tribulação no latim significa o lugar onde se descascava o trigo, separando o grão da palha. Olha que interessante, né? No grego significa pressão. A palavra tribulação no grego significa pressão. E a palavra tribulação no latim significa lugar onde se descascava o trigo, separando o grão da palha. A tribulação, ela produz frutos. Então, ela produz a perseverança, que está no verso 3, que eu acabei de ler. A perseverança aqui é a paciência triunfante. É o espírito que enfrenta as coisas e as supera. A perseverança produz experiência. A palavra grega experiência significa literalmente algo provado e aprovado. Era usada para descrever o processo do metal submetido ao fogo para remover-lhes as impurezas e torná-lo puro. Então a gente precisa perseverar. A gente não pode desanimar. A gente tem que perseverar na fé. A gente tem que crer, confiar
mesmo que ele não faça, continuar crendo. Porque a gente, quando está vivendo uma vida na presença do Pai, uma vida de intimidade com o Senhor, independente dele fazer ou não, dele responder a tua oração ou não, ele é Deus. Então eu glorifico a Ele quando Ele atende a minha oração e eu glorifico se Ele não atender também. É isso que devemos fazer, continuar perseverando. A experiência produz esperança, não é uma esperança vazia e vaga. Por que sabemos isso? Porque Paulo diz que o amor de Deus é derramado em nossos corações. No verso 5 diz isso: ora, a esperança não nos deixa decepcionados, porque o amor de Deus é derramado em nosso coração pelo Espírito Santo que nos foi dado. Glória a Deus. O derramamento do amor de Deus. Vale a pena destacar o tempo verbal aqui. No verso 5 diz assim, eu acabei de ler, ora, a esperança não nos deixa decepcionados, porque o amor de Deus é derramado em nosso coração pelo Espírito Santo que nos foi dado. O Espírito Santo nos foi dado e o amor de Deus é derramado. Um fato passado com desdobramentos permanentes, ou seja, recebemos o Espírito de uma vez para sempre e o amor é derramado cotidianamente. Então, por isso que ele pede que a gente destaque o tempo verbal, né? O Espírito Santo nos foi dado e o amor de Deus foi derramado sobre nós. Então, é um fato que houve, é um fato passado que houve desdobramentos permanentes. Então, hoje nós temos o Espírito Santo na nossa vida para sempre. Para sempre. E o amor de Deus é derramado em nossas vidas todos os dias. Abrimos o olho, Jesus derrama o seu amor sobre nós. A pergunta é: quem são os receptores desse amor extraordinário? Primeiro, é que nós ainda éramos fracos. Nós éramos fracos, ou seja, incapazes de resgatar a nós mesmos. Está no versículo 6a, ó. Porque Cristo, quando nós ainda éramos fracos, então nós éramos fracos, incapazes de resgatar a nós mesmos. Segundo, no devido tempo, Cristo morreu pelos ímpios. Continuando o verso 6, fala aqui, ó, morreu a seu tempo pelos ímpios. Então, ao invés de amar a Deus com todo o nosso ser, nós nos revoltamos contra Ele. Terceiro, somos pecadores. Isto é, nos desviamos do caminho da justiça, deixamos de corresponder aos padrões de Deus e acabamos nos perdendo. Quarto, nós éramos inimigos de Deus. Isso significa que nós alimentamos contra Deus uma profunda hostilidade. É a inclinação da carne. E a inclinação da carne é inimiga a Deus, né? E ressentimento contra a sua autoridade. Pecadores, ímpios, inimigos e fracos, mesmo assim, foi por nós que o Filho de Deus morreu. Gente, que Deus maravilhoso que nós temos. Deu seu próprio Filho para morrer por mim e por você. Então, mesmo sendo pecadores, ímpios, inimigos e fracos, mesmo assim, foi por nós que o Filho de Deus morreu. Isso é muito forte. E a certeza da glorificação. Paulo segue em uma lógica irresistível.
Se Cristo deu seu sangue por nós e nos justificou, com certeza seremos salvos da ira no dia do juízo. E ele fez o trabalho mais difícil. Como não nos absolveria? Como não nos absolveria? No versículo 9 e 10, são exemplos da tensão que se encontra no Novo Testamento entre o já e o ainda não, entre o que Cristo já conquistou em sua primeira vinda e o que resta por fazer em sua segunda vinda, entre a nossa salvação passada e a nossa salvação futura. Portanto, se alguém nos perguntasse se estamos salvos, seria tão bíblico dizer não, como dizer sim ou sim e não. Afinal de contas, sim, nós fomos salvos através de Cristo, da culpa de nossos pecados e do juízo de Deus com relação a eles. Mas não, nós ainda não fomos salvos da presença do pecado. É interessante, né? A gente continua vivendo na presença do pecado. Então, até a volta, a segunda volta de Cristo, nós precisamos vigiar, porque nós ainda não fomos salvos da presença do pecado. Então, a gente precisa estar vigiando, atentos com as distrações. Mas então, qual é a salvação futura que Paulo tem em mente aqui? Ele usa duas expressões. Primeiro, ele diz que seremos salvos da ira de Deus por meio de Cristo. Nós já fomos resgatados da ira de Deus, no sentido de que através da cruz o próprio Deus a afastou de nós. Assim, agora temos paz com Ele e estamos firmes em sua graça. Mas no final da história haverá um dia de prestação de contas, que Paulo chamou de o dia da ira de Deus, quando se revelará o seu justo julgamento. Ele voltará e ele julgará a todos, né? A todos nós, sem exceção. Segunda é a de que nós seremos salvos por sua vida, pois Jesus, que morreu por nossos pecados, ressuscitou da morte e vive, à espera que o seu povo experimente o poder de sua ressurreição. Eu tenho para mim, eu penso assim, né, que quem crê no Evangelho, quem crê nas Escrituras, tem que crer na ressurreição. Quem não crê na ressurreição não crê nas Escrituras. Então, assim, quando eu vejo aqui que Jesus morreu por nossos pecados, ressuscitou da morte e vive. Ele vive. E espera que o seu povo experimente o poder da ressurreição. Quem é o seu povo? Somos nós. Somos nós, os cristãos, os que aceitaram Ele como o único e suficiente Salvador. Somos nós que vivemos a palavra, somos obedientes, temos intimidade. Agora nós podemos compartilhar de sua vida e no dia final compartilharemos também de sua ressurreição. Gente, é maravilhoso, né? A alegria em Deus, a eternidade deve encher-nos de entusiasmo. A compreensão de que Deus tem um propósito em nossas tribulações deve nos levar a uma exultação completa. É muito forte isso aqui, né? A eternidade deve encher-nos de entusiasmo. Eu costumo dizer que eu estou aqui, né? Eu vivo nesse mundo caído, eu sou uma pecadora, eu estou aqui como turista.
porque a minha vida é na eternidade junto ao Pai, é na eternidade ao lado dele. E assim, a minha casa, o meu lar é aqui, nesse mundo terrestre é aqui, mas não é a minha morada definitiva. Então, hoje eu não vislumbro me preocupar com coisas muito materiais, as coisas supérfluas da vida, sabe? Eu já me preocupei muito com casa bonita, bem decorada, e tanta gente sem ter uma casa, visto lá o que aconteceu no Sul, que muitos perderam suas casas, que construíram anos, levaram anos para construir. Aí a gente entende de que isso aqui não é nada. Isso aqui pode ser arrancado de nós num piscar de olhos. Então, eu parei de valorizar as coisas materiais, porque as coisas materiais, elas nos dão, eu acho que outra visão de quando a gente está na presença de Deus. Estar na presença de Deus e viver o Evangelho e crer verdadeiramente no Senhor é confiar, é colocar a sua vida nas mãos do Pai, é dizer para Ele: eis-me aqui, usa-me da forma que lhe cabe, da forma que o Senhor quiser, porque Ele sabe de todas as coisas, Ele conhece todas as coisas, tudo de nós Ele conhece. Ele conhece o nosso corpo mesmo antes do ventre da nossa mãe. Ele conhece cada molécula, cada célula, cada veia, cada vaso. Ele conhece tudo, ele conhece o nosso coração, ele conhece a nossa mente, ele conhece tudo. Então, quando a gente tem uma intimidade com Deus, uma intimidade com o Senhor, Ele fala com a gente, Ele nos responde através de pensamentos, Ele nos responde através de algo que vem ao teu coração. Eu nunca ouvi uma voz audível, mas isso também pode acontecer. Ele responde, mas ele só vai responder se você tem um relacionamento íntimo com ele. Como você quer que uma pessoa fale com você se você não fala com ele? Se você não tem intimidade com ele? É igual você ter uma amiga de fé, uma amiga íntima, uma amiga a quem você tem confiança em se abrir. Você vai falar para ela os seus segredos, o que se passa no teu coração, e ela vai te responder. E Jesus é muito mais do que uma amiga íntima. Jesus é o nosso maior amigo. Jesus é o nosso maior exemplo de amor. De amor. Quando eu senti verdadeiramente, tomei posse da paternidade do Senhor por mim, do amor que Ele tem por mim, porque o mesmo amor que o Senhor tem pelo Filho, por Jesus, Ele tem por nós que somos filhas e filhos também. Então, assim, quando eu descobri esse verdadeiro amor, a minha vida deu uma guinada. Foi uma virada de chave. E aquele texto, né, da mulher samaritana no poço, que foi tremendo para mim quando eu fiz a leitura da mulher samaritana, em que ele dizia para a mulher: se você beber da água que eu lhe dou, nunca mais você terá sede. E aí eu entendi que esse rio, essa água que ele jorra dentro da gente, é esse amor. É esse amor, e a gente não precisa de mais nada. A gente precisa dele, a gente precisa da confiança, a gente precisa ter confiança nele. A gente precisa depositar todas as nossas expectativas no Pai, não no homem, porque a gente não vai se decepcionar. Então é isso que eu tenho aprendido, é isso que o Evangelho, as Escrituras, a leitura da palavra tem me ensinado.
a entender que aqui a gente está só como turista. Aqui a gente está só para ganhar almas, para cumprir o IT, para fazer o que ele mandou, né? Ganhar almas, evangelizar. E não importa se você vai evangelizar, vai ser uma missionária só para uma pessoa ou para várias pessoas. Deus, ele valoriza o seu coração para uma ou para vários. Então não importa a quantidade, importa o que tem dentro do seu coração, a sua intenção. É isso que Deus observa. Deus, ele não faz acepção de pessoas. Deus, ele não te escolheu porque você tem faculdade, porque você é mais inteligente, porque você é mais bonita, porque você tem posses, não. Deus não faz acepção de pessoas. Deus, ele escolhe o improvável, muito pelo contrário, ele escolhe o improvável. Então a gente precisa entender que até a volta do Senhor, até a segunda volta do Senhor, a gente precisa estar firme, crendo que só Ele é que nos sustenta, apesar das tribulações, apesar dos processos, apesar das dores, das lutas, porque passaremos, quem não passou vai passar, mas a gente passa, eu não sei você, eu hoje passo pelas minhas lutas e não são poucas, pelas minhas lutas em paz, com paz no meu coração. Eu não sou mais uma pessoa ansiosa, eu não sou mais uma pessoa estressada, eu não fico me preocupando como é que eu vou fazer, como é que vai ser, o que eu vou comer, o que eu vou vestir, eu não me preocupo mais, sabe? A gente tem sim que avançar, a gente tem sim que se mexer, mas a gente tem que ter a certeza e confiar que Deus está à frente de tudo. Então, quando eu passei a ter essa certeza no meu coração, a minha vida mudou. E hoje eu só peço a Ele que me dê sabedoria, discernimento para tomar certas decisões na minha vida para que eu avance. Porque eu não quero ficar acomodada na fé, eu quero avançar na fé, quero conhecer mais e mais dele. Eu quero dar passos de fé, sabe? Dar passos de fé é você fazer coisas que para o outro parece loucura, mas você sabe que Deus conhece aquilo que você está resolvendo fazer e você sabe que Deus vai te honrar. Então, para olhos humanos, pode parecer loucura, mas para Deus não. Então, a gente precisa ter coragem para avançar, para dar passos de fé. E é isso que eu peço a Deus, discernimento, sabedoria, para que eu entenda qual o propósito da minha vida, o que Ele quer. E o que Ele quiser, eu estou à disposição. A gente se colocar à disposição do Senhor é uma prova de confiança, é uma prova de submissão, é uma prova de rendição. E eu me rendo ao Senhor. Eu espero que você também pense dessa forma, tá bom? E vamos orar então para terminar a live. E amanhã, se Deus quiser, estaremos aqui para fazer a leitura do capítulo 6, que vai falar sobre o pecado, livre do pecado através da graça, pela graça. Amém? Então vamos orar? Vamos orar. Pai querido e Pai amado, gratidão. Gratidão por esse estudo abençoado, gratidão por cada dia mais a gente aprender um pouco mais de Ti. Um pouco mais do que o Senhor foi capaz de fazer por nós. Ah, Senhor, como nós te amamos, como eu te amo, Senhor. Obrigada, Senhor, obrigada, porque o Senhor morreu por mim, porque eu não mereço, eu não merecia, mas o Senhor
na cruz do Calvário, derramou seu sangue e ressuscitou ao terceiro dia. Ah, Pai, como é maravilhoso saber que somos justificados dos nossos pecados por Ti. Como é maravilhoso, Pai, que essa palavra, que esse estudo não fique só em nossas mentes, mas que fique guardado em nosso coração. E que coloquemos em prática, Pai, tudo que aprendemos, não só no capítulo de hoje, mas tudo que a gente vem aprendendo, que eu venho aprendendo também, Pai, porque o Senhor, creio eu, que tem edificado muitas pessoas, muitos irmãos que se dispõem a ouvir a live, que se dispõem a assistir online, seja de que forma for, mas eu sou a mais abençoada, Pai querido. Eu sou a mais abençoada porque como eu aprendo, como eu sou edificada, Pai. Obrigada, Senhor, obrigada. Obrigada por me fazer entender que a vida nesse mundo é passageira, é uma vida fútil, é uma vida sem sentido. Obrigada, Senhor, por me fazer conhecer o verdadeiro amor do Pai, o verdadeiro rio que transborda dentro de mim. Obrigada, Senhor. Obrigada, Paizinho. Agora eu oro, Senhor, pedindo, continuando esse clamor que eu tenho feito desde o início das enchentes do Rio Grande do Sul. Continua, Senhor, abençoando esse povo. Continua tomando conta desse povo. Levanta mais voluntários para que eles possam ajudar as pessoas que ainda têm as suas casas a limpar, porque agora é um processo de ver realmente o que aconteceu no estado. Muitos perderam as suas casas, mas muitos ainda têm a sua casa. Então levanta pessoas, Pai, que ajudem a limpar, a reconstruir, Pai. E ajuda aqueles que estão nos abrigos. Levanta pessoas também dispostas a liderar esses abrigos através das doações, através do alimento físico, através do alimento espiritual, Pai. Cuida para que as pessoas que estão ali como voluntários levem também a palavra do Senhor. Pai, e cuida, bote ali, Pai, uma couraça, bote ali uma armadura protegendo naqueles abrigos, protegendo as nossas crianças, protegendo os nossos idosos, protegendo as mulheres e sim, protegendo também os nossos animais de estimação. Cuida, Senhor, para que os homens maus não se aproximem. E cuida, Pai, para que as doações continuem chegando. E que seja tudo direcionado, única e exclusivamente para o povo, para a cidade, para a reconstrução da vida dessas pessoas. Transborde esperança, Pai. Transborde esperança na vida dessas pessoas. É o que eu te peço, Senhor. Peço também, Senhor, que o Senhor olhe por essas pessoas que estão aqui online comigo, assistindo, ouvindo a Tua palavra. Abençoa a vida de cada um, Senhor. Derrama a Tua unção, derrama o poder de cura em suas vidas, derrama a provisão, Senhor. A provisão material de acordo com aquilo que eles precisam, porque o Senhor conhece a vida e o coração de cada um. Mas abençoa também e os alimenta com a provisão espiritual. Derrama sobre eles, Senhor, essa unção, esse desejo de conhecimento, porque o nosso povo carece de conhecimento, Pai. E o Senhor é o único que pode nos dar tal conhecimento da palavra, o conhecimento de ter uma vida e uma vida
abundante. Ah, Senhor, obrigada. Obrigada por mais um dia. Obrigada, Senhor. Continua conosco até o final desse dia. Coloca os teus anjos ao nosso redor durante a noite, vigiando, velando o nosso sono. Eu oro, Senhor, agradecida em nome de Jesus. Amém e amém. Amém, irmãos. Deixa eu ver quem está aqui online. Aldísio, Daniel, Tiara, Santana, Camargo, Gobi, eu acho que é Gobi. Daniela entrou, Rosa, olá, gente, muito bem-vindos. Vocês, que esse estudo, essa leitura tenha esclarecido algumas dúvidas e leiam de novo o capítulo 5 da carta de Paulo aos Romanos. Quem não leu, quem não começou o estudo desde o capítulo 1, está lá no canal do YouTube, gravadas lives, vocês podem ir lá ver desde o capítulo 1, tá bom? E não esquecendo, eu peço sempre aqui, para que vocês que não são inscritos no canal, se inscrevam, para que o YouTube entenda que o conteúdo é relevante e mantenha o canal no ar. Então, deem um pulinho lá, se inscrevam caso não sejam inscritos, curtam, comentem, compartilhem. Isso aí faz com que o YouTube entenda que é relevante esse conteúdo e que mande para outras pessoas. Então, vamos glorificar o Senhor mandando esse vídeo para outras pessoas, fazendo com que o YouTube entenda que esse conteúdo é relevante. Amém? Então tá, gente, fiquem com Deus. Até amanhã, se Deus quiser e se assim Ele permitir. Deus abençoe vocês. Fiquem com Deus.